Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os botões que você pode utilizar na sua aplicação utilizando o Jetpack Compose. Eu vou mostrar os componentes do Material 3, que é o tema que vem por padrão configurado no seu projeto Android e que traz componentes bem interessantes. E eu vou mostrar para você nesse vídeo. Já deixa o like nesse vídeo. Você é novo no nosso canal? Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho com todas as notificações, porque toda semana eu trago várias dicas no universo da programação, no universo Android. Eu trago notícias, atualizações. Para você não perder meus conteúdos, se inscreve e não esquece de ativar o sininho com todas as notificações. Então bora começar mais um vídeo? Então bora lá! Galera, começando mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar os principais tipos de botão que você tem aqui no Jetpack Compose utilizando o tema do Material 3. Você também vai ter esses componentes no Material 1, porém no Material 3 você tem uma paleta de cores um pouco diferente e o Material 3 também traz componentes novos. Então nesse caso eu quero mostrar para vocês alguns desses componentes. Então eu já criei aqui um projeto aqui no Android Studio, utilizando aqui o paradigma declarativo, utilizando o Jetpack Compose. E aqui eu tenho a minha main activity. Eu vou criar aqui uma função composable, que vai representar a minha tela home, né? Vou criar aqui minha tela home rapidamente. Vou passar aqui para o set content, vou exibir a minha tela home. E aqui dentro de home, eu vou ter só uma coluna. Eu vou passar aqui o parâmetro modifier para mim definir largura e altura. Então eu vou pegar aqui o modifier do Compose e utilizar a função fill max size, né? Ele vai pegar toda a largura e toda a altura do meu layout. Todos os componentes eles vão ficar centralizados na vertical e na horizontal, no centro do meu layout. Eu vou deixar definido aqui também as propriedades vertical arrangement. Vou passar aqui arrangement center. Eu vou alinhar os componentes na vertical, vão ficar alinhados no centro. E horizontal alignment. Vou passar aqui alignment.center horizontally. Vai ficar alinhado na horizontal. E dentro dessa coluna eu vou colocar vários botões que você pode utilizar na sua aplicação. O Material 3 traz diversos componentes prontos que basta você iniciar eles no seu código e você já pode estar utilizando, sem precisar fazer nenhum tipo de modificação. É claro, se você quiser fazer modificações, você pode. Então tem vários tipos de botões, né, design de botões, que você pode utilizar na sua aplicação, que já vem pronto. Isso que é o bacana do Jetpack Compose. Você já tem diversos componentes prontos que você pode estar utilizando, reduzindo drasticamente as linhas de código e também a sua produtividade vai aumentar muito. No XML, isso não é possível. Você precisa criar os componentes um a um. Aqui você tem componentes prontos que você pode estar utilizando. Então, o primeiro estilo de botão que eu quero mostrar para você é o button. Então, você vai escrever aí, ó, button, essa função composable. O button é o botão padrão, né? O botão mais tradicional que vem aqui no Material 3. Pode ver aqui que se você colocar o mouse aqui em cima, esse botão ele pertence ao Material 3.1.1, mas o Material 1 também tem esse tipo de componente. Eu vou executar aqui e a gente vai ver como que é o design desse botão, que é o mais tradicional de todos. Eu acabei de executar aqui e olha que interessante. A gente tem esse botão aqui, ó, com esse azul escuro. É um botão que tem cantos arredondados. Os componentes do Material 3, eles já vêm com os cantos arredondados. Esse aqui é um padrão desse tema. Se você quiser utilizar botões com aspecto quadrado, você pode utilizar os componentes do Material 1, tudo bem? Mas você também consegue colocar esse botão quadrado. Vamos lá, vamos colocar um texto para esse botão. Esse botão não tem nada. Vou colocar aqui uma função composable de texto, text. E aqui eu vou colocar um texto, nesse caso vai ser o nosso botão de login. O botão de entrar, né? É mais fácil. Eu vou colocar também aqui uma definição. Vou definir aqui o tamanho da fonte desse texto, 18 SP. Vou dar um Alt Enter para importar. E a cor do texto vai ser branco. Então color.white. Vamos executar novamente aqui e ver como é que está o nosso botão. Bacana. Então a gente já tem aqui um botão
do material 3, que é o button, é o mais tradicional. Se você quiser utilizar esse botão sem fazer nenhum tipo de modificação, você pode utilizar dessa forma aqui. Ele vai vir, né, com o fundo azul, e aí você só precisa colocar o texto. Se você quiser aumentar a largura e a altura do botão, aí você utiliza os parâmetros aqui do button, né, que nesse caso tem um modifier, você pode definir um shape, né, tirar esse arredondamento, colocar ele mais quadrado, você pode definir as cores do botão, e aí você pode fazer modificações. Mas se você quiser utilizar ele dessa forma aqui, você já consegue. Ele já está pronto para você utilizar. E ele tem esse formato aqui, ó. Ele sempre vai começar com essa cor azul e com esses cantos arredondados. Eu vou até colocar aqui um modifier nele, vou aumentar a largura dele. Eu vou pegar aqui um width, né? Vou colocar a largura dele aqui de mais ou menos 200 dps. Vou importar essa unidade de medida. Vou clicar aqui, Alt e Enter. E eu vou definir a cor desse botão. Aqui eu tenho o parâmetro Colors. Ele espera um button default. Então nesse caso eu vou definir aqui parâmetro Colors. Ele espera aqui o button default. Aí eu vou colocar aqui, ó, button Colors. Dentro desse button Colors eu tenho o Container Color, que é para trocar a cor de fundo do botão. O Content Color, que é a cor do conteúdo do botão, ou seja, a cor do texto que está dentro do botão. Eu posso mudar através do text ou eu posso mudar através do Content Color. Vou colocar aqui Container Color, quero colocar uma cor de fundo aqui, vou colocar Color, esse primeiro aqui do Compose UI. Vou colocar aqui 0x-ff-000000. Vai abrir aqui a paleta de cores, vou clicar aqui. Eu vou colocar esse tom de azul. Beleza. Bacana. Vou executar. Vamos ver como é que tá esse botão agora. E tá aí, pessoal. Botão de entrar. Com poucas linhas de código, eu já tenho meu botão pronto. Esse daqui é o componente button. É o botão tradicional. Nós temos outro botão muito interessante, que é esse daqui, ó, que é o Elevated. Vai colocar aí, ó, Elevated Button. Esse componente aqui, ó, essa função composable. Todos os botões já vêm com o clique, então você não precisa configurar. E se eu executar dessa forma, sem fazer nenhuma modificação, como que é o formato desse Elevate Button? O Elevate Button, você pode ver aqui que ele vem com essa cor quase branca, né, transparente, e ele vem com uma sombra elevada, né? Ele tem uma sombra aqui na parte de baixo. Então vamos fazer uma configuração básica nele aqui, vamos colocar um modifier nele. Vou colar aqui, ó, o modifier. Ele vai ter 200 dp de largura. Eu vou colocar um texto para ele aqui. Eu vou colocar, por exemplo, comprar, né? Ou adicionar no carrinho. Alguma coisa assim. Eu vou colocar fonte de 18, texto branco. Nesse caso o texto não vai ser branco não. Eu vou colocar o texto azul. Nessa mesma cor que a gente colocou de fundo aqui. Beleza, vou executar. Olha que interessante. Por padrão, ele tem uma sombra aqui na parte de baixo, ó. E o clique desse é totalmente diferente, ó. E ele tem uma sombra aqui na parte de baixo. Então, se você quiser utilizar um botão que já vem por padrão com essa sombra, você pode utilizar esse Elevated Button. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou colocar 300, né? Porque o texto não ficou tudo na mesma linha. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a largura. E olha que interessante, ó. Eu já tenho um botão transparente com sombras. Eu vou colocar aqui um spacer, um espaçamento entre um botão e outro, para ficar mais fácil a visualização. Então eu vou colocar essa função composable space. Ele tem um modifier e eu vou passar aqui um padding geral de 10 dps, né? Um espaçamento no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo de 10 dps. Só para o botão não ficar muito colado aqui. Então eu vou executar novamente. E nós temos aqui o nosso botão Elevation. Vou colocar aqui Colors, Button Defaults, ponto. E aí você pode colocar o Elevation Button Colors. E aí ele vai ter alguns parâmetros aqui, Content Color, Container Color, Content Color e assim por diante. Então eu vou colocar aqui a cor dele, Container Color, e eu vou definir Color. Vou colocar essa mesma cor aqui, ó, que a gente colocou. Vamos executar só para ver como é que tá. Vou pegar aqui um azul mais clarinho, só para a gente brincar com esse botão. E aí você pode fazer modificações, olha que interessante. Vou colocar aqui o texto branco. Texto branco. Dentro aqui desse Elevation Button, eu vou colocar um ícone. Vou colocar aqui um ícone. Então eu vou passar aqui um icon.
o nosso ícone vai receber um parâmetro chamado de image vector. Eu vou passar aqui icons, esse objeto icons, ponto. Eu vou colocar aqui outline, mais arredondado, e eu vou colocar aqui esse add. Vou colocar aqui uma descrição nula, não quero colocar descrição. E esse ícone aqui eu vou colocar como branco, então color.white. E aqui eu vou passar color.white. Vamos executar e ver como é que tá ficando o nosso botão Elevation aqui. Olha que interessante, ó. Ficou bem bacana, né, pessoal? Vou colocar um espaçamento entre esse ícone aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou colocar o modifier, vou colocar um padding aqui de mais ou menos 5 dps. Aí vai ficar bem interessante o espaçamento aqui entre o ícone e o texto. Aí, ó, legal, né? Ó, ficou bem interessante esse botão. E aí você pode fazer modificações, colocar outras cores, fica a seu critério. Então esse aqui é o botão Elevation, ele já vem uma sombra aqui por padrão, tá? E você pode fazer uma série de configurações nesse botão também. Você tem um botão aqui também que é bem interessante, você pode colocar aqui, ó, button, e vai aparecer vários botões. Você tem esse Filed Tonal Button, é um outro tipo de botão que já vem pronto aqui, né, do material 3. E se você executar, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, cadastrar, vamos executar. Olha que interessante, ó, ele já vem com o texto preto e ele também vem com uma transparência. Eu vou colocar um spacer aqui para ficar mais fácil também. E aí você só pode colocar um modifier só para definir largura e altura. Vou colocar aqui um modifier. Eu acho interessante. E por padrão, ele já vem nesse formato aqui, ó. Você também tem esse botão aqui, ó, que é o Outline Button. É um botão muito utilizado, esse botão aqui também, ó, Outline Button. Ele já vem pronto também. Vou colocar aqui um texto para você dar uma olhada. Eu vou colocar aqui login. E tá aí, ó, sem fazer nenhum tipo de modificação. Esse botão, ele já tem os cantos arredondados e essa borda preta, tá vendo? Em volta do botão, com esse efeito aqui, ó. Muito interessante, né? Então você já tem um botão pronto também, que você já pode estar utilizando. Mesma coisa, eu vou colocar aqui o modifier, só para manter todos eles da mesma largura. Legal. Ó, tá aí, pessoal. Você já pode utilizar ele pronto, ó, dessa mesma forma aqui. E fazer pequenas modificações. Vou colocar aqui um spacer. Legal. Mais um spacer aqui. O próximo botão é o Float Action Button. Essa função composable aqui, ó. Esse botão é um botão flutuante. Ele é um botão menor que geralmente você usa aqui no canto da tela ou na parte superior. E geralmente você não usa texto nele. Ó, eu não vou colocar nada aqui só para você ver o formato dele, ó. Float Action Button. Ele sem nada. Ele é um botão redondo, mais arredondado, menor. É um botão de ação, ó, tá vendo? Ele já vem com uma sombra aqui embaixo, ele é um botão arredondado. Ele é interessante que você coloque um ícone. Então nesse caso eu vou pegar esse ícone aqui, ó, que eu coloquei nesse botão elevado. Eu vou colocar esse icon aqui de add, aquele ícone de adicionar. Vou colocar aqui também. E aqui eu vou definir um shape. Então aqui eu tenho esse parâmetro shape do Float Action Button, onde eu posso definir os arredondamentos nesse botão. Então ele vem quase redondo. Eu vou deixar ele 100% redondo utilizando aqui o shape. Então o shape espera uma função que retorne para mim aqui um shape. Então eu vou colocar aqui um Rounded Corner Shape. Ele já vai deixar redondo. Vou colocar aqui 30 dps. Beleza. Vou colocar uma cor também. Eu vou colocar aqui, ó, Container Color. Eu vou passar aqui um vermelho. Ou melhor, vou colocar uma cor diferente aqui. Como a gente está trabalhando com azul, né? Vamos lá, vamos colocar uma cor diferente aqui. Ó, vou colocar esse tom aqui. Beleza. Vou executar. E tá aí, pessoal. Ó, a gente tem um botão arredondado, porque eu defini aqui o Corner Shape, 30 dps, né? Arredondamento em todos os cantos. Então esse aqui é o Float Action Button. É um botão flutuante que vai ter uma ação específica. Geralmente você coloca um ícone dentro dele, mas você pode colocar qualquer tipo de coisa aqui. Nós temos aqui também o Floating Action Button, ó, Large Float Action Button, Small Float Action Button, Extended Float Action Button, são outros tipos
de Float Action Button. Eu vou colocar esse aqui, ó, Extended Float Action Button. É um Float Action Button estendido, né, maior. Você vai ver aqui, ó, que quando eu executar, eu vou colocar aqui esse mesmo ícone aqui, e eu vou executar, você vai ver que ele é bem maior do que esse Float Action Button normal. Ó, ele é um Float Action Button estendido. Esse aqui seria interessante, você colocar um ícone e um texto. Esse aqui já funcionaria melhor. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, essas mesmas propriedades aqui para ele. Só vou trocar a cor, né? Vou colocar uma cor diferente aqui, um verde, né? Vou colocar um texto aqui também, depois do ícone. Adicionar foto, sei lá, qualquer coisa assim. Só pra gente ver como é que vai ficar. Olha que interessante, ó. Então ele já teve o mesmo resultado desse botão aqui, ó. Olha que bacana. Eu vou colocar aqui uma cor de conteúdo. Um content color. Vou colocar aqui um color.white. E eu vou definir também um espaçamento aqui. Vou deixar dessa forma aqui. Olha que interessante. Ó, ficou bem interessante, né? Vou colocar aqui um spacer. E o último que eu quero mostrar para vocês é um texto que se comporta como botão, que é esse daqui, ó, é o text button. É um tipo de botão também. Esse componente, ele é um texto que se comporta como botão, ele tem uma ação de clique. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um texto, vou passar uma função composable de texto, e eu vou colocar aqui, ó, não tem conta? Não tem conta? Vou fazer uma pergunta, né, ó. Cadastre-se. Vou executar. Se eu colocar só esse texto aqui, olha o que vai acontecer. Vai mostrar esse texto aqui na parte de baixo, ó. Não tem conta? Cadastre-se. Se eu clicar aqui, ó, ele tem um efeito de clique, ó. Ele tem um evento de clique, por quê? Porque ele é um botão. Ele é um texto que se comporta como se fosse um botão. Então, se você quiser criar uma tela de login, você quer ter aquele texto embaixo, não tem conta, cadastre-se agora, você pode utilizar um text button. Ah, Marcos, mas a cor do texto, eu não quero esse azul. Tranquilo. É só você vir aqui no texto, troca a cor, ó. Você vem aqui, coloca color. Ah, esse aqui vai ser, sei lá, black, vai ser preto. Troquei a cor do texto já. Coloquei duas linhas aqui de parâmetro e já tenho o que eu quero. Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos só colocar aqui uma cor azul nesse não tem conta cadastre-se. Vou pegar esse azul aqui que eu coloquei no botão Elevation. Beleza, vamos executar de novo. E é isso, esses são os principais botões que a gente tem prontos aqui no material 3. No material 1 também você vai encontrar. Aí, ó, não tem conta, cadastre-se. O botão aqui de adicionar foto, né, com o ícone de ADD. O Float Action Button, botão de login. Botão de cadastrar. Adicionar no carrinho. Eu acabei escrevendo errado aqui, né? Ó, eu coloquei carinho. Faltou um R aqui. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Vou colocar mais um R aqui. Beleza, agora tá certo. Acabei percebendo só agora aqui. Então tá aí, ó. Adicionar no carrinho e o botão de entrar. Então nós já temos aqui todos esses botões bem interessantes que você pode utilizar eles. Já vem prontos, né? Praticamente prontos. Muitos deles você já pode só iniciar, colocar uma propriedade ou outra e já utilizar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser aprender a criar aplicativos Android utilizando o Jetpack Compose, acesse o meu treinamento completo aqui na descrição do vídeo, que é o meu curso de Jetpack Compose do zero ao mais avançado. Nesse curso eu ensino para você desde o zero, mesmo que você não sabe nada. Eu ensino lógica de programação, algoritmos, a linguagem Kotlin do absoluto zero, tanto a parte de fundamentos quanto a parte mais avançada de orientação a objetos. Eu ensino todos os fundamentos do Compose, desde a criação de pequenos aplicativos até aplicativos mais complexos, arquitetura de software, banco de dados, servidor e muito mais. Então, acessa lá o nosso treinamento que você vai ter
uma base sólida sobre esse novo framework do Android, que é o Jetpack Compose. Se você aprender o Jetpack Compose, esse paradigma de programação declarativo, e a linguagem Kotlin, você já está apto a desenvolver aplicativos com Compose para Android e também você vai conseguir trabalhar com Compose multiplataforma, ou seja, você vai utilizar a linguagem Kotlin junto com o Compose na parte do iOS, do Android, do desktop, da web. Então, aprendeu uma vez, já vai conseguir utilizar no Compose multiplataforma. Por quê? Porque a base é a mesma. A linguagem é Kotlin, é o Compose, são esses mesmos componentes aqui, né? Você consegue utilizar no Compose multiplataforma. É claro, vai mudar as bibliotecas, mas aí é normal. A base você já vai ter porque você já vai ter aprendido. Então você já consegue utilizar em todas as plataformas. Eu recomendo demais. Se você quer trabalhar como freelancer, criando aplicativos para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou você quer criar os seus próprios produtos, eu recomendo demais o Jetpack Compose, porque você já vai conseguir aproveitar em outras plataformas. Ou até você que já está trabalhando em uma empresa de desenvolvimento de software e começou a chegar essa demanda de Compose para você, o curso vai te ajudar também a se inteirar nesse assunto. Tem muitas empresas que já estão começando a utilizar Compose em produção, já tem várias inclusive. Mas é claro, né, o XML ainda é amplamente usado, mas de qualquer forma já está começando muitas pessoas a utilizar. Então quem aprender agora já sai na frente. Bom, é isso pessoal, espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!